Galera, vamos continuar aqui rapidamente, né? Vamos ver aqui só alguns autores evolucionistas, né? A gente falou um pouquinho sobre essa visão cultural evolucionista, que é uma visão meio equivocada, né? Assim como o positivismo também gerou várias ideologias equivocadas, como superioridade racial, as ideias de Lombroso, que a gente até vê um pouco disso nesses momentos de questões raciais que a gente acaba vendo nos Estados Unidos, no Brasil, a violência policial contra o negro, né, que é também uma questão lá que fala um pouquinho da genética, né, aquelas ideias loucas de que o crime é genético, de Lombroso, que a gente acabou vendo que tem características genéticas, né? Então a gente trabalha muito em cima disso, né? Então tem alguns autores evolucionistas aqui, né? Eu vou citar aqui Edward Taylor, né? Ele que tem essa visão, a primeira visão que fala dessa questão de selvageria, barbárie, civilização, né? Essa visão de um degrau, né? Ela é uma visão de Edward Taylor, né? Que é um sociólogo que fala, ele viveu ali entre 1832 e 1917, né? Século XIX, parte do século XX, né? Ele fala um pouquinho dessa questão, ele que faz essa divisão de selvageria, barbárie e civilização, né? Que seria essa evolução até chegar à civilização e que isso seria uma evolução cultural. Né? Não seria uma evolução natural ou genética, seria uma evolução cultural. A cultura passaria da selvageria para a barbárie até chegar a uma civilização. Né? Esse é um autor evolucionista. Outro cara importante aí, evolucionista, é Lewis Morgan, né? 1818 e 1881, ele viveu no século XIX. Perceba que essas ideologias culturais estão muito influenciadas pelo positivismo, que é uma ideologia que surge no século XIX, né? Juntamente lá com o socialismo, com o anarquismo, né? com algumas ideologias que surgiram no século XIX. O positivismo também surge no século XIX e essa visão cultural ela tem um pouco da visão positivista de sociedade, né? de evolução, né? E Lewis Morgan ele vai falar que esse progresso cultural da selvageria, barbárie e civilização ele seria um progresso natural, que todas as sociedades chegariam à parte da civilização, né? Que para ele seria a parte lá o que a Europa vivia. Então para ele todas as civilizações chegariam àquela parte da civilização ocidental, né? Algumas tribos indígenas até hoje não chegou, né? Então essa teoria evolucionista ela meio que não se cumpre, né? Então esse progresso natural da cultura que para Morgan seria natural, que ele partiria da selvageria para a barbárie, para a civilização, seria um processo que aconteceria com todas as sociedades, é uma visão aí de Lewis Morgan, né? E o outro aqui que a gente pode citar é James Frazer, né? James Frazer ele fala de uma evolução, só que de uma evolução diferente. Ele não fala de uma evolução de selvageria, barbárie e civilização. Ele fala de uma evolução da magia para a religião e da religião para a ciência. É como se a gente partisse da mitologia para a religião e da religião para a ciência. Seria essa aí de James Frazer muito influenciado pelo positivismo, até porque quando ele nasce, aqui em 1854 a 1941, ele nasce justamente onde é o auge do positivismo, segunda metade do século XIX, né? Então ele tem uma influência aí. Lembra que o positivismo que a gente trabalhou lá em sala de aula ainda, né? A gente falou muito sobre aquela questão que partiria do momento religioso, que seria a parte negativa, a parte neutra seria a parte ali da metafísica, né? A parte abstrata da filosofia, e a parte positiva seria a ciência. Esse é o caminho do positivismo, essa evolução positivista. A James Frazer também fala disso, ele fala de uma magia, religião e ciência. Essa seria a evolução da cultura, né? De uma cultura de magia, de mitologia, para uma cultura religiosa, e de uma cultura religiosa para uma cultura científica, certo? E a visão que a sociologia mais trabalha e mais coloca como a mais segura de se ver é a visão relativista, né? Essa visão cultural relativista. Então a gente viu aí essas que a gente citou atrás aí, uma visão evolucionista, muito influenciada pelo positivismo do século XIX, né? E a visão relativista, que é uma visão que diz o seguinte,
que a diversidade é algo positivo, né? Essa visão relativista, ela tenta quebrar os preconceitos, né? De que existe uma superioridade de algo sobre algo. Ela tenta ver a diversidade como algo positivo. Lembrem que o positivismo coloca a diversidade como algo negativo. A gente viu isso. A gente viu que para muitos, algumas civilizações não cresceram por causa da sua diversidade cultural, diversidade racial. Então, a visão relativista da cultura coloca a diversidade como algo positivo, né? Fala da pluralidade cultural. Vê a pluralidade cultural como algo positivo, o contrário da visão evolucionista, né? E vai ter um autor principal, um autor aí talvez o principal, principalmente dessa visão relativista, que é Franz Boas, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Franz Boas, pelo menos o nome dele vocês já devem ter ouvido falar. Franz Boas, de 1858 a 1942, né? Ele é contra essa visão de superioridade cultural, né? Essa visão evolucionista. Ele era contra essa visão evolucionista, né? Negar o método comparativo. Para ele, você precisa analisar. Para você analisar uma sociedade, você não pode comparar essa sociedade que você está analisando com a sua, porque você dá o aspecto de superioridade. Você sempre vai achar que a sua é superior. Então, sempre olhar a cultura do outro sem fazer comparação. Essa é a principal visão de Franz Boas, que faz com que você evite o etnocentrismo, que a gente já viu que é